Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, é uma honra estar com vocês aqui novamente. Estava olhando ali atrás, lembro-me de alguns rostos. Da última vez que estive aqui, num culto de domingo, se eu não me engano, acredito que foi isso, num culto de dia de domingo. Eu preguei, eu acho que foi sobre Gênesis 6, 7 e 8, como sobreviver a um dilúvio. Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram aqui mais uma vez para falarmos acerca desse assunto que não é tão comum, né? O pessoal me chama hoje para pregar sobre vários assuntos e esse daqui é um dos menos solicitados, até porque não é um assunto tão fácil de assimilar e tão motivador no que diz respeito a outros assuntos da Bíblia que nos chamam mais atenção. O irmão Richardson leu um versículo tema para essa noite e nós vamos falar sobre patrística, a luta pela defesa e fundamentação doutrinária da igreja primitiva. Então, Richardson me passou um tema, né? Patrística, e eu desenvolvi esse tópico. Eu acredito que 95% de vocês já tenham ouvido falar sobre a patrística, né? Foi um período glorioso da igreja em que nós tivemos os primeiros pensadores, ou digamos assim, os primeiros mentores da fé cristã, né? Foram eles que desenvolveram, foram eles que sistematizaram muitas doutrinas que já existiam no Novo Testamento, mas que foram agrupadas de forma melhor para a nossa compreensão, como por exemplo a doutrina da Trindade. Então, graças a esses homens, a esses personagens da história da igreja, a gente tem hoje nossas crenças bastante... as nossas crenças são colocadas de forma mais clara, né? Então, o que seria a patrística? Eu definiria a patrística como um período da história da igreja, a época, né, em que emergiu os primeiros mentores e escritores dos primeiros séculos, tá certo? Quando a gente vai estudar a história da igreja, a gente precisa contextualizar a época em que esses homens viveram. Foram homens cuja maioria vivia uma vida piedosa, uma vida santa, de comunhão com Deus, né? O Novo Testamento se encerra particularmente no final do século I. E já no século I você tem ali alguns personagens que conheceram alguns apóstolos, se destacaram e entraram para o grupo daqueles que defendiam a fé cristã. Inicia-se aí a patrística, né, o período dos pais da igreja. Quando a gente estuda a história da patrística, existe hoje, atualmente, algumas divisões de até onde o período da patrística teria se encerrado. A gente sabe que ele começa ali no finalzinho do primeiro século já, alguns vão dizer no começo do século II, mas até onde se estende, até onde a gente pode dizer, aqui se encerrou o período da patrística, aqui foi o último pai da igreja. Bem, atualmente não existe um consenso entre os estudiosos sobre a datação ou a época em que cessou o período da patrística, né? Não existe uma unanimidade, mas eu peguei para vocês aqui alguns dados, algumas informações de alguns estudiosos e o que eles dizem sobre esse assunto. A maioria dos estudiosos vai estender o período da patrística do século II ao século VI depois de Cristo. Um menor número, mas também significativo, vai estender o período da patrística do século II depois de Cristo ao século VIII. Johannes Quaster, que é um especialista em patrística, ele vai dizer que a patrística começa ainda no século I e vai até o século VII. Veja que eu já apresentei para vocês aqui 3 visões.
E a última visão que eu gostaria de apresentar para vocês é da Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa, ela diz que o período da patrística começa no século II e ele ainda não se encerrou. Para a Igreja Ortodoxa, até hoje existem pais da Igreja na figura do bispo, né, que assume lá, que é o equivalente ao Papa da Igreja Católica. Então, para eles, até hoje existem pais da Igreja. Qual é a minha visão? Eu, particularmente, estou feliz e contente em fechar o período da patrística no século V, no máximo estourando no século VI, tá certo? Os estudiosos também se dividem no que diz respeito às divisões. Como dividir os pais da igreja? Até porque eles não vivem todos eles num período só. Eles vivem em períodos específicos, né? E eles estão ali, eles existem para suprir demandas e necessidades que iam surgindo. Então, eu trouxe para vocês aqui três ou quatro visões das divisões que são feitas atualmente, né? Existem aqueles que dividem os pais da igreja em apostólicos, apologistas e polemistas, tá certo? Então, o que seriam os pais apostólicos? Seriam aqueles homens que sucederam, após a morte dos apóstolos ali no finalzinho do século I, sucederam os apóstolos, alguns deles tiveram contato com os apóstolos, em especial João, Pedro e Paulo, e essas pessoas teriam sido os pais apostólicos, que tiveram contato ali com o finalzinho da era apostólica. O que seriam os pais apologistas? São aqueles pais que dedicaram a sua vida, ou pelo menos uma parte do seu tempo, né, enquanto exerciam alguma função na igreja, para defender o cristianismo de algumas acusações da parte do Estado, ou melhor dizendo, do Império Romano, tá certo? Eles eram encarregados de defender, né, algumas injúrias que o Estado tentava ali fazer para tentar, de alguma maneira, prejudicar os cristãos. E os pais polemistas, eles se ocupavam em refutar, combater os falsos ensinamentos que estavam tentando se infiltrar no seio da igreja. Então, temos também aqueles estudiosos que dividem esse período em pré-nicenos, os pais pré-nicenos, nicenos e pós-nicenos. O concílio de Niceia, que aconteceu ali por volta de 325 depois de Cristo, foi um momento, um período em que vários bispos das igrejas se reuniram para defender, articular e bater o martelo em algumas doutrinas cristãs, tá certo? E aí esse concílio foi realizado na cidade de Niceia e ele ficou marcado na história. Então, os pais da igreja que teriam vivido nesse período são chamados de pais nicenos. Os pais que teriam vivido antes do concílio de Niceia são os pais pré-nicenos ou antinicenos. E os que viveram depois, pós-nicenos, tá bom? Há aqueles também que dividem esse período em pais do Oriente e pais do Ocidente. Os pais do Oriente são os pais gregos e os pais do Ocidente latino. Eu, particularmente, eu fico com uma quarta visão, que é do Steve Lawson, que ele divide o período da patrística de quatro formas. Ele vai dizer o seguinte: os pais apostólicos, os pais apologistas, os pais africanos e os pais capadócios, tá certo? Então eu me alinho hoje atualmente melhor com essa divisão. Pode falar. Esses pais apostólicos foi os que tiveram aula, ou assim, aprenderam com os próprios apóstolos? E alguns sim. Alguns sim. Quem tiver uma dúvida, pessoal, pode me interromper, tá certo? E alguns desses pais viveram realmente com os apóstolos, outros não. Vamos lá. Bem, por que a gente deveria estudar ou ler os pais da igreja, né? Hoje a gente, assim, geralmente o público evangélico não é um público dado à leitura. E aí eu falo sem segmentação: batista, assembleano, nazareno, metodista. O público evangélico, de modo geral, não é dado muito à leitura. E quando você ainda vai para um contexto maior, por exemplo, o brasileiro,
pessoas de que nós cristãos precisamos ler, precisamos estudar, precisamos nos informar, né, para que nós possamos melhorar a nossa comunicação, nosso relacionamento com Deus, com os nossos familiares e com as pessoas. E uma dessas maneiras, além de lendo a Bíblia, claro, é você conhecendo a sua história, a sua própria história, né? Então, eu apresento alguns motivos aqui do porquê a gente deveria ler os pais da igreja, já que são pessoas que viveram num período tão próximo dos apóstolos e até mesmo de Jesus. E o primeiro motivo que eu gostaria para falar de vocês é porque através deles nós podemos ter uma visão panorâmica da igreja primitiva. Veja que interessante, no passado, quando um imperador quando ele invadia uma cidade ou um povo, a primeira coisa que ele procurava fazer era destruir se ali existisse uma biblioteca. Por quê? Porque os imperadores ou os generais do passado, eles tinham consciência de que um povo sem história é um povo fadado ao fracasso. Então, quando eles entravam, eles procuravam destruir ou queimar as bibliotecas, né? Porque eles sabiam que conhecer a história é a melhor forma que nós temos para nos prevenir de alguns erros e combater aqueles que estão sendo cometidos. Então, quando a gente lê a patrística, pare para refletir um pouquinho. São livros, são documentos que são produzidos num período logo imediatamente após o final do cânon, após o final, a conclusão da Bíblia, do Novo Testamento. Esses documentos retratam como a igreja primitiva ela se comportava. Como que os primeiros discípulos, a segunda, a terceira, a quarta geração de crentes, ela influenciava a sociedade, ela tinha a sua vida com Deus, como era a liturgia na igreja, como era o processo de batismo, discipulado e tantas outras coisas. Então, qual a melhor forma da gente saber isso hoje? Lendo os pais da igreja. Foram eles que documentaram isso. A gente tem no Novo Testamento? Tem. Mas é como se a patrística expandisse essa realidade, tá certo? Então, um dos primeiros motivos seria esse. Segundo, porque eles enriqueceram o pensamento, a filosofia e a sociedade como um todo. Os pais da igreja, parte deles influenciaram a filosofia, para você ter ideia, como nunca, né? Agostinho é um dos maiores exemplos disso. E outros também que eram filósofos. Mas a contribuição dos cristãos para a sociedade não foi apenas no âmbito da filosofia. Eu digo, os pais da igreja trouxeram gigantescas contribuições para outras áreas também, como por exemplo a área da música, a área da filosofia e tantas outras coisas, retórica, oratória, processos de comunicação. Então, essa história de que os cristãos não tiveram nada para agregar na história é uma tremenda falácia, tá certo? Quando a gente vê a vida desses homens, a vida que eles levaram, engajados muitas vezes na sociedade, não apenas na igreja, mas também na sociedade, criando escolas, levantando comunicadores, aprimorando os métodos pedagógicos que existiam na época, a gente tem outra visão acerca dessas pessoas. Um terceiro motivo do porquê a gente deveria ler esses homens é porque ao estudá-los nós podemos criar pontes com o nosso passado e origem. A melhor forma de nós criarmos uma ponte com o nosso passado é lendo os pais da igreja, tá certo? E por último, porque eles são relevantes, são importantes. O que eles produziram tem o seu valor. Claro, não é um valor igual, nem pode ser comparado em hipótese alguma às escrituras, mas tem o seu valor. Então, esses seriam, basicamente, eu acho que eu falei 4 para vocês, eu anotei muito mais, mas seriam basicamente 4 motivos do porquê a gente deveria estudar a patrística, tá certo? Mas, Everton, eu até já ouvi falar da patrística, mas eu não comecei a estudar ainda, porque não sei por onde começar. E aí eu vou dar algumas dicas a vocês aqui de como vocês podem começar a estudar os documentos desses homens. A primeira dica é compreendendo um pouco, eu falo coisa básica de filosofia. Por que eu digo isso para vocês? Porque parte da patrística, parte dos pais da igreja,
eram homens que tiveram influências gigantescas da filosofia clássica, da filosofia greco-romana. Então, isso significa dizer que nós vamos entender o se nós... Significa o quê, Everton? Que se eu não tiver um conhecimento básico de filosofia, eu não vou entender eles? Não estou dizendo isso, estou dizendo o seguinte: significa que quando você lê-los, você vai se deparar com conceitos, com argumentos, com gatilhos filosóficos que nós não estamos acostumados a ver com recorrência em nossos estudos hoje em livros. Então, quem não está habituado com esse tipo de leitura vai estranhar, vai ver os pais da igreja como pessoas, os escritos dele como pessoas maçantes, escritos maçantes, fatigantes, exaustivos. Então, quando a gente estuda um pouco, coisa básica de filosofia, já dá para a gente iniciar na patrística. É uma primeira dica, tá bom? A segunda dica seria lê-los à luz dos seus próprios contextos e épocas. Aí eu coloquei aqui, é um erro lê-los com os óculos da pós-modernidade. Aliás, esse é um erro não apenas que a gente faz com a patrística, é um erro que nós cristãos cometemos o tempo todo com qualquer documento na história. Por exemplo, nós temos a tendência de ler a história, e agora eu vou falar do ponto de vista cristão, ler a Bíblia com os óculos da pós-modernidade. A gente não pode ler a Bíblia ou qualquer outro documento da história com os óculos da pós-modernidade. Nós devemos ler a Bíblia à luz do seu próprio contexto. A Bíblia está lá, mas a cultura é uma cultura específica, os costumes são costumes específicos, as tradições são tradições específicas, há 2000 anos de distância. Então nós nunca, claro que a gente quando lê a Bíblia, a gente sempre lê com pressuposto. É indissociável a gente lê a Bíblia sem carregar uma bagagem para dentro dela, mas a gente não pode deixar que isso contamine o verdadeiro significado daquele texto, daquela passagem ou algo do tipo, tá certo? Então, quando a gente vai ler a patrística, a gente tem que contextualizar, nós temos que dar desconto aonde tem que ter desconto. Como assim, Everton? Veja, é diferente você ler um camarada que viveu no século 2, 3, de um camarada que viveu no século 19, 20. O que é que eu estou querendo dizer? É que você vai ler a patrística e vai encontrar erros muitas vezes de história, erros de geografia, erros científicos, e a gente precisa dar um desconto a esses homens. Por quê? Porque não eram pessoas que viviam no tempo que nós temos, no tempo que nós vivemos hoje, onde a gente tem um maior acesso, tá certo? Então, sempre procurar lê-los à luz do seu próprio contexto. Como assim? Qual era o império? Faça perguntas. Qual era o império que dominava naquela época? É uma pergunta a se fazer. A partir daí você já pode contextualizar. Quem governava o mundo naquela época? Qual era a política, a economia? Quais eram as pessoas mais influentes? Então, quando você vai ter uma noção, um discernimento daquela época, você vai compreender melhor os pais da igreja. Senão, quando a gente for ler, a gente vai estranhar, a gente vai criticar o que muitas vezes não era para a gente ter criticado daquela forma, tá certo? Terceira dica, leia os pais através dos seus próprios escritos. É outro erro que nós cristãos temos, é de ler outras pessoas, ler um determinado pensador através de outras pessoas. Por exemplo, Everton, eu sou calvinista, mas eu não concordo com o arminianismo. Por que eu não concordo com o arminianismo? Porque eu vi num livro de um calvinista que o arminianismo estava errado. Mas você foi às fontes arminianas para consultar, para ver se aquele livro ou aquela visão defende aquilo mesmo? Não. Então você está lendo aquele sistema à luz do seu próprio sistema. E o seu sistema, às vezes, nem sempre reproduz verdadeiramente o que o outro sistema ensina ou passa. Tá certo? Pode ocorrer, por exemplo, de um sistema, seja ele arminiano ou calvinista, reproduzir o outro com uma inverdade, criar um espantalho e criticar esse espantalho. Então a gente precisa ler a patrística à luz dos seus próprios escritos. Me disseram que Orígenes Orígenes é um pai da igreja, defendia o universalismo, a ideia de que todas as pessoas, no final de tudo, vai para o céu, inclusive o diabo.
Aí a pergunta que a gente deve fazer é: peraí, ele disse isso mesmo? Se disse aonde? Eu vou à fonte. Buscar nas próprias fontes. Para quem não está habituado com esse tipo de leitura, eu até recomendo você começar com livros de introdução à patrística. Mas depois que vocês pegarem já o macete, o gatilho, aí vocês podem lê-los à luz de seus próprios escritos. Quarta dica: tenha consciência de que eles possuem uma escrita e estilo literário próprio, peculiar a eles. Você lê a patrística, por exemplo, Everton Edivaldo Fonseca dos Santos, eu gosto de ler muitos livros históricos e teológicos. Claro que meus estudos não se resumem a isso, eu gosto de dar um pouco de tudo, embora saiba que não vou dominar muita coisa de todas as áreas. Mas assim, a minha área que eu me identifico é mais história e teologia. Isso significa dizer que quando eu leio outro livro, outro material que não é de natureza histórico-teológica, eu tenho mais dificuldades de continuar aquela leitura. Por quê? Porque aquelas leituras ali, elas têm uma linguagem peculiar que não me agrada. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. C.S. Lewis foi um gigante na fé. C.S. Lewis, um gigante na fé, inquestionável. Um dos mais, juntamente com Tolkien, um dos maiores vendedores de livro dos últimos tempos, né? Livros graças à Crônica de Nárnia e o Hobbit. Ambos ali somam mais de 250 milhões de livros já vendidos. Isso é um número muito grande. Mas assim, o C.S. Lewis, ele tem uma linguagem, um estilo que é fascinante para algumas pessoas, mas que eu não gosto muito. Não quer dizer que ele não seja bom. É um tipo de literatura que ele tem que eu não tenho particularmente um gosto. Entendeu? A mesma coisa a patrística. Na patrística você vai encontrar pessoas distintas com estilos distintos. Então você vai ter aquele pai que é mais pedagógico, você vai ter aquele pai que é mais questionador. Ele faz uma crítica social, ele faz uma crítica a sistemas, ele faz críticas é o camarada mais cético, mais questionador. Você vai ter aquele que é mais literal, vai ter aquele que é mais alegórico, vai ter aquele que é mais sistemático, gosta das coisas tudo colocadas de forma metodológica, vai ter aquele que é mais reflexivo, filosófico, e vai ter aquele que é prolixo. 30 páginas para dizer que Jesus é bom. Sempre tem esse pessoal, né? Que arrudeia, feito minha mãe. Vai para a cidade, entra numa loja, aí ela diz: gostei dessa blusa aqui, mas eu vou mandar para outras lojas. Aí anda 15 lojas e no final volta para a primeira para comprar. Pronto, é mais ou menos assim. Então, cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua peculiaridade, né? E a gente tem que respeitar isso, né? Se a gente quiser realmente entendê-los, a gente vai precisar vencer essas barreiras pessoais, tá bom? A última dica é: leia os pais comparando seus escritos com as escrituras. Essa daqui, se você puder colocar ela em primeiro lugar, por favor, faça isso. Qualquer documento da história, nós temos que lê-los e estudá-los à luz das escrituras, comparando se aquilo que está sendo dito realmente não é contrário às escrituras. Porque, vou dar um exemplo para vocês aqui. Uma coisa pode ser extra-bíblica sem ser antibíblica. Tá certo? Uma coisa pode não estar na Bíblia e aquela coisa ali não ser antibíblica, não ir contrária às escrituras. Existe uma série de coisas que a gente faz hoje que não está na Bíblia, mas que não é antibíblica. Tá bom? Então, a gente precisa manusear esses escritos à luz das escrituras. Eu, Everton Edivaldo, gosto muito de ler também livros de autores católicos. Aliás, eu leio um livro de um autor católico, reformado, neopentecostal, eu leio com a mesma mente. Eu não pego um livro para ler com preconceito nenhum. Mas uma coisa que eu tenho em mente é a seguinte: é que esses livros não são infalíveis, não são as escrituras que estão passíveis de erro. Então eu preciso ler livros, qualquer tipo de literatura, como se come peixe. Como é que a gente come peixe? Tira as espinhas
e o resto a gente bota para a barriga. Ler livros é basicamente isso. Cristão, né? A tarefa do cristão é essa: a gente tira as espinhas e aproveita o que é bom, tá certo? Cuidados ao ler os pais. Devemos ter cuidado. Qual é o alerta que nós devemos ter ao ler os pais? Por que tem que ter cuidado? Tem que ter cuidado sim, porque primeiramente eles não foram inspirados pelo Espírito Santo no que diz respeito à inspiração canônica. Em segundo lugar, eles são pessoas passíveis de erro, de errar, né? São seres humanos como qualquer um outro e não tiveram a inspiração. Então eu coloquei aqui 4 pontos, né? 4 argumentos, né? Um alerta aí para quem vai ler a patrística. O primeiro: não devemos tomar os pais como pessoas inerrantes. Não é porque eles eram homens santos, homens piedosos, homens que tinham muita comunhão com Deus, que eles eram inerrantes, tá certo? Ou seja, o que eles diziam, tudo que eles diziam estavam certo. Segundo, seus escritos não estão no mesmo patamar das escrituras. Aí você talvez pode dizer assim: Everton, mas é óbvio que não. Óbvio que não para a gente, cristão protestante. Mas alguns, em especial alguns católicos, defendem a tradição, a patrística, defendem que a tradição está no mesmo patamar das escrituras, tá certo? Então a gente tem que ter cuidado, porque patrística é uma coisa, a Bíblia é outra. A patrística não são, os pais da igreja não são as escrituras, tá certo? Isso aqui eu já falei para vocês, vou falar de novo. Lê os pais como se estivessem comendo peixe, tá? Separa as espinhas e o resto a gente bota na barriga. E a última, nós devemos ter cuidado com algumas crenças heterodoxas que alguns deles criam. Everton, tinha pai da igreja defendendo coisa errada? Tinha. E como tinha? Tinha e muito. Por exemplo, como eu falei para vocês, o Orígenes defendia a ideia do universalismo, de que no final dos tempos todas as pessoas seriam salvas, incluindo o próprio Satanás, né? Haviam pais como, por exemplo, Tertuliano, que terminou o final da sua vida associado a uma heresia a uma seita chamada montanismo, tá certo? Então, há pais que alguns de seus escritos, alguns de seus ensinamentos eram heterodoxos, ou seja, não eram ortodoxos, não eram conservadores, não estavam alinhados com o pensamento das escrituras. Sexto ponto: quantos livros os pais escreveram? Estou falando sobre os pais, mas quantos livros eles escreveram? Quantas obras? Quem se arrisca a chutar um número? Quem se arrisca? E aí? Eu sei que vocês são inteligentes. Pode chutar, é um chute. E aí? Bem, quando eu costumava ir na CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que ficava lá na Dantas Barretos, em frente a ela, que é em frente ao Mercado São José, tem a Paulus. Tem a Paulus. Quando eu entrava na Paulus, é uma livraria católica. Quando eu entrava, eu via aquela coleção da patrística, os pais da igreja. Vários livros, dezenas de livros, e eu ficava pensando assim: um dia eu vou comprar. Mas nunca comprava, porque eu nunca tinha dinheiro para comprar, né? Porque eles são caros. Mas eu disse assim: um dia vai chegar o dia que eu vou comprar essas obras. Porque eu pensava que aquelas que estavam ali eram todas as obras que os pais da igreja tinham escrito. Me enganei. Os anos se passaram, não comprei ainda a coleção completa. Jesus vai me ajudar. Não comprei ainda. Mas eu descobri que existem muito mais livros que os pais escreveram, que não existem em língua portuguesa, e alguns que são citados na história e que não sobreviveram, infelizmente, lamentavelmente, aos nossos dias. E há outros livros da patrística que estão, acreditem, confinados num mosteiro ou na gigantesca biblioteca do Vaticano. Olha, a Igreja Católica tem
um acervo gigantesco de obras que a gente nem imagina. Obras que nenhuma outra biblioteca do mundo tem, eles possuem. Tá certo? Atualmente, em língua portuguesa, a coleção mais completa da patrística é a coleção da Paulus, uma coleção verdinha. Os livros são todos verdes. São 44 volumes e está custando atualmente nada menos que R$3.320. Olha, com R$3.320 eu fazia a metade do meu casamento, já estava garantido. Como eu não tenho condições de pegar um cartão de crédito e dividir isso aqui 3 vezes, ela está lá me esperando. Mas o catálogo de obras da patrística é muito maior, e vocês não imaginam como. Para você ter ideia, entre 1844 e 1864, um padre francês publicou a coleção de patrologia. Patrologia é outro nome que é dado ao estudo dos pais da igreja. Vocês podem chamar de patrística ou de patrologia. Logia, estudo, e pátri dos pais. Então, estudo dos pais, tá certo? O padre Migne é francês, eu não sei falar francês, não vou pagar esse mico aqui. Então é Migne, eu acho algo mais ou menos assim. Ele publicou a coleção de patrologia latina, os pais latinos, que eu falei para vocês há uns minutinhos. E ele publicou nada menos que 221 volumes e cerca de 150 mil páginas em latim, só dos pais latinos. Ou seja, 221 volumes, veja, em língua portuguesa nós temos 44 só, traduzido. Em inglês ou em latim, nós temos 221 volumes e 150 mil páginas. É tanta página que a pessoa morre e não consegue ler tudo. E se conseguir ler tudo, não vai compreender tudo. Então, veja como é algo assim surreal, extraordinário. Esse mesmo padre, em 1857 e 1866, ele publicou a coleção de patrologia grega. Ele publicou, anos anteriores, a coleção de patrologia latina. Publicou depois a coleção de patrologia grega. Os pais gregos, as obras, né? E aí, foram nada menos que 161 volumes e 110 mil páginas em grego. Quem é bom de matemática, 221 mais 161 dá quanto? Por favor. Quanto? Olha aí os estudantes. Olha aí. Vamos colocar aqui. Quanto? Vamos colocar aqui 382. Quem falou merece ganhar um chocolate. Da próxima vez que eu vier, eu trago. Brincadeira. Então, em 1886, outra pessoa chamada um professor, René Grofin, espero que eu tenha acertado o nome dele, publicou a coleção de patrologia síriaca e oriental. São 17 volumes, é uma quantidade bem menor, e 12.725 páginas. Então você pega aí os 382 e bota mais 12 volumes e soma 110 mil páginas com 150, dá algo em torno de 260 mil páginas. É muita coisa. É muita coisa. Resposta à questão que eu levantei. Quantos livros os pais da igreja escreveram? Não sabemos. O que a gente tem hoje, atualmente, 382 volumes, sendo que de lá para cá os estudos não pararam. Todos os anos, coisas novas são descobertas, mosteiros são reabertos, bibliotecas são avaliadas e coisa nova tem sido trazida à luz. Pena que no Brasil as coisas chegam muito tarde, né? Isso em tudo. Bem, mas não adiantaria eu falar todas essas informações para vocês e não comentar acerca de alguns pais da igreja. Vocês devem imaginar que foram muitos, dada essa quantidade de livros que eles produziram. Mas antes, prometo
não quero deixar ninguém cansado nem exausto, né? Até porque exausto já basta eu, trabalhei hoje desde 6 da manhã, todo pé, vim direto para cá. Mas assim, antes de eu passar para a parte dos pais propriamente dizendo, eu gostaria de falar de uma coisinha chamada matrologia ou matrística. Essa daí deve ser fácil. Agora quem faz a pergunta para vocês sou eu. O que seria a matrologia ou a matrística? Muito bem, como é teu nome? Elton, não é o John, né? Seria o estudo, graças a Deus, seria o estudo das mães da igreja. Everton, eu nunca vi isso na minha vida, mas existe. Existe, é o estudo das mães da igreja. Pode até soar estranho aos nossos ouvidos, mas os estudiosos também trabalham com essa categoria. Quando a gente para estudar a matrologia, as mães da igreja, né, porque pode haver pessoas que podem pensar assim: peraí, Everton, só existiu um homem em 400, 500 anos escrevendo, produzindo? Não, existiram mulheres também, vocês estavam lá. Aliás, a mulher sempre esteve na história. Infelizmente, alguns historiadores muitas vezes passaram batido. Mas as mulheres sempre estão lá, dando sua contribuição, vencendo suas barreiras, vencendo sua limitação, quebrando paradigma. As mulheres estão na história. Quando a gente compara a produção da patrística com a produção da matrística, a gente vê um déficit gigantesco. Por quê? Porque a quantidade de produção, de relevância, de influência da matrologia foi muito menor que a da patrística. Não é à toa que a gente pouco ouve, ou quase nunca ouve falar sobre isso nos dias de hoje. Por que isso aconteceu? Eu destaquei aqui para vocês 4 fatores. O primeiro, destaque. Você vive, primeiramente, as mulheres da época da patrística, nos primeiros 500 anos do cristianismo, elas estavam circunscritas, limitadas, encaixotadas a uma série de preconceitos, barreiras, desafios, limitações sociais, geográficas, de costume, tradição, etc. Então, essas mulheres, quando precisavam ser relevantes na sociedade, ou para serem relevantes na sociedade, elas precisavam se destacar. E você acha que era qualquer mulher que se destacava naquela época? Não. Não era qualquer mulher que se destacava naquela época. Então, por não serem muitas mulheres que não se destacavam, inclusive na igreja, até porque as mulheres, apesar da mulher no cristianismo ter ganhado um papel singular, ter dado uma valorização na mulher, a gente ainda está ali nos primeiros 500 anos num processo onde a gente está saindo desses preconceitos do mundo greco-romano, entrando na dimensão de Cristo. Então, muita coisa ainda é elementar, é embrionária, a mulher ainda tem limitações, mesmo no cristianismo, embora ela tenha subido, digamos assim, o púlpito. Né? No cristianismo, a mulher sobe o púlpito. O púlpito, eu falo, vocês entendem, sobe um nível. Então, poucas conseguiam se destacar, né? Geralmente as que se destacavam eram cristãs que viviam na corte romana ou tinham condições sociais, condições econômicas, melhor dizendo, tá certo? Produção. Mesmo aquelas mulheres que conseguiam se destacar, muitas delas não conseguiam produzir. Por quê? Porque muitas vezes não eram alfabetizadas ou educadas, e aí eu falo educada no sentido de educação, não tinham uma educação apropriada para produzir, né? Às vezes elas tinham condições de comprar manuscritos, comprar material para produzir, mas não tinham o que? Estrutura. Resultado, poucas mulheres escreveram, pouquíssimas, tá certo? Popularidade. Mesmo as que conseguiam se destacar e conseguiam produzir, elas enfrentavam outra dificuldade chamada popularidade. Não era fácil ser popular naquela época. Ou você acha que qualquer mulher naquela época conseguia ser ter a fama de Cleópatra? Não. Era algo difícil. Era algo para a vida toda. Hoje, praticamente, isso foi reduzido a 1000, né? Hoje você tem mulheres presidindo homens, presidindo empresas, liderando grupo, liderando até o país, né? A antiga presidente Dilma Rousseff. Mas a verdade é que a popularidade na patrística ou na matrística era algo quase reduzido a muitas vezes a nada.
Mas isso não significa dizer que elas não conseguiram se destacar, não conseguiram se popularizar, não conseguiram produzir. O quarto motivo seria influência. Mesmo as que eram muito popular, as mulheres que eram popular, elas não exerciam tanta influência. Por quê? Porque a influência dela era mais local, era mais circunscrita à cidade ou ao povo em que ela morava. Diferente, por exemplo, de Agostinho. Agostinho foi o pai da igreja que influenciou toda a Europa ocidental. Então, foi um camarada assim que influenciou e até hoje influencia o cristianismo de modo geral. É praticamente impossível você falar de filosofia cristã sem citar Agostinho. Eu costumo dizer que os 3 maiores filósofos do cristianismo são Agostinho, Tomás de Aquino e Jonathan Edwards. Mas, embora tivesse outros, né? Mas essas mulheres não conseguiam influenciar com tanta facilidade. Everton, você pode citar o nome de algumas delas? Posso sim. Macrina. A gente vai entrar nos pais, mas eu quero falar o nome de alguns. Macrina, ela viveu em 327 a 380 depois de Cristo, ou seja, século IV. E ela era a irmã mais velha de Basílio, o Grande, que era um pai da igreja, e Gregório de Nissa, também outro pai da igreja. Ela é considerada uma joia da biografia cristã. Por quê? Porque ela era a irmã mais velha desses 2 pais da igreja e ela tinha capacidade, habilidade para dar aulas de cristianismo a seus irmãos com um pouco de racionalidade. Os argumentos que ela usava eram argumentos racionais, tá certo? E isso esclareceu muita coisa para esses 2 pais da igreja. Não é à toa que o Gregório de Nissa escreveu 2 livros dedicados à sua irmã, tá certo? Então Macrina foi uma dessas mães da igreja que exerceu uma influência não tão significativa, mas exerceu sobre a vida desses pais da igreja, esses 2 pais da igreja que foram muito significativos, esses sim. Marcela, ela viveu em 325 depois de Cristo a 410 depois de Cristo. Foi uma cristã romana de grande habilidade intelectual, capaz de conversar com qualquer um sobre qualquer assunto. Imagina uma mulher no século IV, início ali do finalzinho do século IV, século V, ser capaz de ter habilidades cristãs ainda mais, de conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto e dar uma contribuição significativa sobre qualquer um deles. Isso é algo surreal para a época. Então, Marcela, que era amiga de Jerônimo foi uma das pessoas incumbidas, recebeu a incumbência de traduzir a Bíblia para o latim, né? Era muito amigo de Marcela. Paula viveu em 347 depois de Cristo a 404 depois de Cristo. Foi uma cristã que pertencia à nobreza italiana, responsável pela construção de várias igrejas, um hospital e alguns mosteiros. Foi a figura mais próxima de Jerônimo. Jerônimo testemunha sobre ela dizendo o seguinte: ela podia ler todo o Novo Testamento e Antigo Testamento sem nenhuma dificuldade. Imagina, você tem uma mulher no século IV que constrói igreja, constrói mosteiro, constrói hospitais, escreve e ainda por cima é amiga de um homem inteligentíssimo como Jerônimo e consegue ler o Antigo e o Novo Testamento sem muita dificuldade. Então, Paula também é considerada uma mãe da igreja, tá certo? Inclusive, a história relata que ela comprou um pedaço de terra em Belém, né, em Israel, na terra de Israel, na época já apelidada de Palestina. Ela comprou um pedaço de terra, construiu um mosteiro e uma escola. Ela construiu uma escola. E aí, quando Jerônimo estava de passagem por Belém, ela convidou Jerônimo, ela que dava aula ali às suas discípulas, convidou Jerônimo para dar aula às suas discípulas. E quando ele estava dando aula, ela interrompia ele. E ela dizia assim: mas por que isso? Levantava objeções, levantava críticas, mas não é porque ela queria perturbar. Quando o Jerônimo perguntou: por que você faz isso? Ela disse assim: é porque eu quero, quando o senhor sair daqui e as pessoas vierem perguntar coisas que eu estou perguntando, eu quero ter respostas. Então ela sabia que ali era a única oportunidade que ela tinha de aproveitar, de aprimorar seu conhecimento, aprimorar o seu currículo, e ela não desperdiçou essa oportunidade. Então Paula foi
foi uma das mães da igreja, brilhantíssima. Por último, Melânia. Passava dias percorrendo todos os escritos dos comentários antigos e os lia várias vezes. Estima-se que ela leu cerca de 3 milhões de linhas. É muita coisa? Então, Melânia, que chegou inclusive a ser ordenada presbítera, era uma mulher influentíssima naquela época. Bem, eu falei para vocês um pouco da estruturação social, contextualizei tudo para vocês. Vocês têm alguma dúvida sobre esses pontos que eu abordei aqui? Alguma dúvida? Só levanta a mão. Ninguém? Pessoal inteligente. Então, nós vamos falar agora sobre um pouco. São muitos, mas eu vou falar um pouco. No máximo 5 pais da igreja. Quem foram e o que eles trouxeram de contribuição. Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui, porque a minha garganta já está pedindo bastante. Bem, eu gostaria de falar para vocês sobre Clemente de Roma. Clemente de Roma, ele foi o bispo de Roma, obviamente, ordenado pelo apóstolo Pedro. Acredita-se que ele tinha sido o segundo ou terceiro bispo ordenado por Pedro ali na cidade de Roma, tá certo? Considerado o primeiro pai apostólico da igreja, né? Recebeu influências no pensamento, na escrita, no modo de viver de Paulo e Pedro. Teve contato com Paulo e com Pedro. Clemente de Roma. Ele foi contemporâneo de alguns apóstolos, tá certo? Ele é mencionado no Novo Testamento pelo nome. Alguém abre aí em Filipenses 4:3, por favor, e lê, por favor. Por favor. Pode ler. Em voz alta, por favor. 4, Filipenses 4 e 3. 3. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida, que pertence a Deus. Pronto. Quem foi que escreveu Filipenses? Quem foi? Paulo. Paulo escreveu Filipenses e cita Clemente, né, nesse versículo. Mas Clemente também escreveu uma carta. Na verdade, existe uma segunda carta atribuída a ele, mas há certa dúvida se ele realmente escreveu essa carta. Mas a primeira carta que é certa que ele escreveu é 1 Clemente, em 96, ou melhor, 1 Clemente, que é uma epístola aos Coríntios. Eu li esse livro e eu gostei muito, é fascinante, porque ele mostra como a igreja aos Coríntios era na época dos apóstolos vivos e como a igreja aos Coríntios estava na época dele, com o que ela se tornou, né? E eu obviamente não vou dar spoiler para vocês. Vocês vão. Ele foi amarrado numa âncora e jogado ao Mar Negro. Amarraram ele numa âncora e jogaram, né, a âncora com ele, por ser cristão, obviamente. Uma morte triste, mas naquela época considerada louvável, né? Policarpo de Esmirna foi o bispo de Esmirna no século II, ordenado por João. João ordenou ele bispo. O bispo seria equivalente mais ou menos hoje ao pastor ou ao presbítero das nossas congregações, né? Ele foi discípulo do apóstolo João, amigo de Papias, também ouvinte de João, escreveu uma carta aos Filipenses. E no seu martírio ele é conhecido pelaquela célebre frase, né? Quando o oficial lá perguntou a ele: rapaz, por que tu não abandona Jesus? Por que tu não deixa Jesus? Aí ele disse assim: 86 anos tenho servido ao Senhor e nenhum mal ele me tem feito. Coisa bonita, né? Muito bonita essa frase que ele disse.
Você veja que é algo que não é simplesmente uma frase, é algo que ele viveu a vida toda, essa experiência dele. Então, amarraram, como foi que ele morreu? Amarraram o corpo dele, né? Ele obviamente não renunciou a Cristo, amarraram o corpo dele num tronco e tocaram fogo, porém o fogo perdeu as forças e não queimou Policarpo. Oi? Sim, e aí pegaram uma lança, uma adaga e perfuraram ele, até que ele veio a óbito. Ou melhor, crente não morre, né? A gente sabe que crente muda de residência. Vocês sabem disso, né? Nenhum crente morre, ele muda, promovido às regiões celestiais. A Assembleia não tem essas coisas. Eu vi Michalis dizendo assim, pessoal, se vocês puderem vir lá, a gente fala assim, vamos juntar as brasas, por favor, quem está lá atrás vem aqui pra frente. As brasas, por favor, porque as brasas juntas o fogo pega mais rápido. Coisa de Assembleia. Vamos lá. Justino Marte, ou Justino filósofo. Tem uma frase dele que é muito bonita, eu trouxe para vocês aqui. Ele diz assim: ceder às nossas tentações é a forma mais baixa de escravidão. Dominá-las é a única liberdade. Bonita também essa frase, né? Ceder às nossas tentações é a forma mais baixa de escravidão. Dominá-las é a única liberdade. Foi um apologista e filósofo cristão, considerado o principal intérprete da teoria do Logos. Teve uma influência de Platão. Por isso que eu disse a vocês lá no início que era bom vocês começar lendo ou ter uma noção básica de filosofia. Porque ele teve uma influência muito grande de Platão, né? E foi decapitado vivo. Ele é considerado um dos mais importantes apologistas. Quem mais? Orígenes de Alexandria. Esse aí já vive no século do 2 para o 3 depois de Cristo. Foi o primeiro teólogo a formular uma teologia sistemática. Né? Ele escreveu uma obra chamada Primeiros Princípios, 4 volumes gigantescos, e ali ele sistematiza algumas doutrinas. Todo ano os autores, os teólogos publicam teologias sistemáticas. Veja, quem é que deu origem a isso de forma muito peculiar e com a estruturação mais ou menos parecida com a que a gente tem hoje? Orígenes. Foi o primeiro a sistematizar as doutrinas. Porque veja, hoje é muito comum a gente ouvir pregação expositiva. Eu não tenho nada contra a pregação expositiva. Na patrística, no começo dos pais da igreja, você tinha os pais não faziam exposição, versículo por versículo. Eles eram mais, faziam mais afirmações sem tantas explicações. Eram mais categóricos. Quem fazia afirmação é aquela coisa, joga a bomba e corre. Os primeiros pais da igreja eram assim. Hoje a gente tem não. O pessoal faz uma afirmação e já vai desenvolvendo a coisa mais expositiva, versículo por versículo, palavra por palavra. Orígenes foi o primeiro grande acadêmico da cristandade. Escreveu comentário de teologia, obras de crítica textual e até traduções inteiras das escrituras. Orígenes está para o cristianismo o que Platão está para a filosofia. Eu particularmente, há quem diga que foi o Agostinho. Eu vejo o Orígenes como um grande teólogo, apesar dos erros que ele... Porque, vamos levar em consideração, lembra que eu disse para vocês no início, a questão do desconto? A gente tem que dar um desconto a essas pessoas. Se a gente fosse... Prometo que termino dentro no máximo de 10 minutos. Se a gente fosse analisar o Orígenes pela intenção, para mim o Orígenes seria o maior pai da igreja. Mas como a gente não avalia as pessoas pela intenção, mas pelo que elas escreveram, né? Por exemplo, porque uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que eu quero dizer, e outra coisa é o que você entende. Às vezes eu digo A pessoa entende B e comenta C. Acontece isso muito na rede social. Tem um blog e o pessoal faz dessa forma. Você diz uma coisa, a pessoa entendeu outra e comenta uma coisa que não tem nada a ver com a história. Então, se fosse nessa questão de intenção de acertar, o Orígenes seria o maior pai. Mas como não, a gente avalia pelos escritos, há muitos erros em seus escritos. Né? Outros não veem Orígenes com bons olhos porque ele foi o pai, ou pelo menos é um dos pioneiros do método alegórico de
versão, né? Então, Orígenes não é bem quisto hoje entre os teólogos. Já naquela época ele já estava sendo rechaçado como um herege, embora não oficialmente. Mas foi um pai da igreja, escreveu cerca de 6.000 trabalhos, incluindo comentários, cartas e livros apologéticos. Era universalista, eu falei para vocês, e pai do método alegórico. Escreveu um comentário em 10 volumes sobre o Evangelho de João. Diga aí, nem Hernandes Dias Lopes, em toda a sua glória, fez isso. Escrever um comentário do Evangelho de João com 10 volumes, meu irmão, eu queria ter acesso. Pena que não sobreviveu, a gente sabe disso através de outros pais da igreja que disseram que ele, atestaram, né, que ele produziu esse comentário. Não sobreviveu, lamentavelmente. Era fluente em hebraico e sua obra mais famosa é Contra Celso, né? E tem outra também que é considerada importantíssima para a época, que é a Hexapla, né? Uma sinopse das versões do Antigo Testamento em hebraico, grego, versão de Atlas, Simíaco e Teodoreto, ou Teodorsão. Por último, e não menos importante, não poderia faltar, eu poderia ter falado de outros, como Tertuliano, Jerônimo, Inácio de Antioquia, Hipólito de Roma, Irineu de Lyon, Atenágoras, e olha que a minha lista aqui é bem limitada, mas eu queria encerrar esse momento, eu gosto de cumprir horário, falando sobre Agostinho. Agostinho viveu em 300, esse é o mais conhecido, né? 354 a 430 depois de Cristo. E tem uma frase dele que é muito interessante, que eu discordo de muita coisa que Agostinho defendeu, mas essa daqui para mim me chama muita atenção. Eu levo essa frase como lema de vida. Ele diz assim: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Ore como se tudo dependesse de Deus. Veja que ele está fazendo ele faz uma construção de um pensamento do seguinte: descanse, repouse em Deus, porque Ele está no controle de todas as coisas. Mas faça aquilo que é para você fazer. Aquilo que é para a gente fazer, Deus não vai fazer para a gente, não é verdade? O que é para a gente fazer, a gente tem que fazer. Agora, todas as coisas estão debaixo do controle de Deus. Ore como se tudo dependesse de Deus. Agora trabalhe como se tudo dependesse de você. Foi bispo de Hipona, na África, e teve algumas obras importantes, como A Cidade de Deus e Confissões. São duas obras dele magníficas. Teve várias influências, foi influenciado por Ambrósio de Milão, que eu não falei aqui, mas Jerônimo, Orígenes, Platão, Aristóteles e Mênides. Foi o pai da teologia ocidental, respeitadíssimo. E também é o pai do catolicismo romano, no que diz respeito a muitas crenças que a Igreja Católica bebeu ou abraçou, foram de Agostinho, majoritariamente. Assunção de Maria, intercessão pelos mortos, muitas coisas que Agostinho também defendeu, que não é muito falado por nós protestantes, porque nós temos um apreço por ele muito peculiar, mas ele defendeu muitas coisas também que foram heterodoxas, né? Trouxe grandes contribuições no que diz respeito ao combate a algumas heresias, como por exemplo o donatismo, o pelagianismo e outras coisas, tá certo? Mas foi um camarada que influenciou toda a Europa e até os dias de hoje consegue influenciar. Amém? Em rápidas palavras, eu acho que eu fui, apesar de ser um pouco cansativo, bem rápido. É isso. Deus abençoe a